mesmo, não dá para falar da torcida do São Paulo, né? Um time que anda em crise. Hoje teve o primeiro treino aberto. E aí, né, Valentim, a gente tem falado tanto sobre essa crise do São Paulo, como afeta o futebol. Está afetando de fato. Temos algumas novidades de mercado, é verdade, você vai atualizar para a gente. É a possível chegada do zagueiro Matheus Doria, tem também a saída do Rodriguinho indo para o Bragantino. Mas fato é que todo esse problema vem afetando o futebol de São Paulo. Inclusive a apuração minha do Gabriel Sá, a gente soltou uma matéria hoje que demonstra muito bem um simbolismo de como São Paulo tem esvaziado o futebol e focado mais na crise política. São Paulo iniciou o ano com várias pessoas na Barra Funda. São Paulo tinha o Carlos Belmonte, São Paulo tinha Nelsinho Ferreira, São Paulo tinha o Fernando Chapecó, tinha esses três pivôs ali do departamento de futebol ao lado de Muricy Ramalho e Rui Costa. Esses dois últimos seguem. Só que depois da derrota para o Mirassol na reta final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo toma 3-0, foi uma derrota muito difícil de ser engolida pela direção por conta de todas as questões que envolviam dentro e fora de campo. O Casares e o Márcio Carlos Magno começaram a despachar da Barra Funda. Depois disso, o Casares parou de despachar da Barra Funda, o Carlos Belmonte, o Nelsinho Ferreira e o Fernando Chapecó deixaram o departamento de futebol de São Paulo. O Márcio Carlos Magno, em momento de crise, também não está mais à Barra Funda, vai muito mais para o Morumbis. E o Muricy Ramalho hoje vive um problema pessoal e está afastado, está de licença. Ou seja, o São Paulo tinha várias pessoas na Barra Funda nos últimos meses, agora tem literalmente, em alguns momentos, no dia a dia oficial, só o Rui Costa. E é um simbolismo, a ideia da matéria é mostrar isso, que o São Paulo tem esvaziado o futebol, o São Paulo tem poucas pessoas trabalhando no futebol hoje, e porque gostaria de tentar blindar a Barra Funda e deixar a crise política no Morumbis. A questão é que nas últimas horas, nos últimos dias, o avanço que a gente tinha reportado, eu, o Gui Xavier e o Bruno Braz tínhamos reportado com relação ao Alan no Flamengo, caiu por terra a partir do momento que o Olten Ares, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, oficializa a decisão de votação de impeachment do Casares. Por conta disso, o Flamengo tem um pé atrás agora, estaciona nas negociações e influi diretamente na contratação de um reforço do São Paulo. Ou seja, aquela blindagem que vinha sendo trabalhada nos últimos dias cai por terra. O São Paulo agora sofre as consequências da crise política diretamente no futebol. É algo que ainda não havia acontecido. Vale lembrar, nessa matéria de hoje, inclusive, o Gabriel e eu colocamos que os jogadores do São Paulo também, em alguns momentos, tem, como é que dá para colocar? Existe uma preocupação da parte do elenco também com as notícias que vêm sendo colocadas. A gente escutou de algumas fontes que os próprios jogadores compartilham as matérias em grupos de WhatsApp e que isso aí vem causando um certo incômodo. Vale lembrar, o Luiz Gustavo, um dos líderes do São Paulo na temporada passada, não teve contrato renovado, não teve proposta de renovação de contrato apresentada, chegou a dizer, depois daquela derrota por 6-0, que algumas pessoas precisavam dar mais a cara, que faltava, em suma, liderança no São Paulo. Vale lembrar, isso aí aconteceu em novembro, no fim de novembro. Hoje, o São Paulo ainda sofre essas consequências dentro e fora de campo. Muitas consequências, Danilo, e essas consequências muito causadas pela matéria também, né, que você e Pedro Lopes trouxeram nesta semana. Uma das consequências, não só no futebol, como o Valentim está contando, mas também políticas, né? Casares vai perdendo apoio neste momento, por mais que ele tenha tido um parecer favorável por parte do Conselho Consultivo, o que não tem um caráter prático, mas pode ser um termômetro aí da votação do impeachment que acontece no próximo dia 14, ele veio perdendo base aliada, o que também tem uma representatividade. A gente vê movimentos bem curiosos nos bastidores do São Paulo, na política, né? Então, hoje foi oficializada a saída desses 4 grupos de coalizão, dá mais ou menos 120, 125 conselheiros. Somados aos 55 de oposição, significa que o Casares ficaria numa margem bem apertada para a votação do impeachment, caso a margem de 2/3 dos votantes fosse respeitada. Por que eu digo isso? Caso. Porque já há uma manobra do Casares e dos seus aliados de tentar mudar esse critério por conta de uma interpretação no artigo do estatuto e tal, e eles querem aumentar de 170 mais ou menos para 190 votos. 190 votos de 255 é algo praticamente impossível, ainda mais considerando que, para a votação no dia 14, eles colocaram uma obrigação de voto in loco. Hoje, a gente está em janeiro, a gente sabe que muitas famílias estão viajando e tal, e no São Paulo tem uma questão de muita gente estar fora
da cidade, férias fora do Brasil, fora da cidade de São Paulo, que não poderia ir ao Conselho já no dia 14 para votar. Então também há um outro movimento na política do São Paulo pedindo para que essa votação seja híbrida, seja tanto das pessoas que estejam presentes quanto das pessoas que estejam fora, pudesse votar virtualmente também. Então tem vários movimentos acontecendo. Há quem diga, no Morumbi, que essa votação foi apressada pelo Outem, presidente do Conselho, para o dia 14, sabendo que muita gente não poderia votar. Vale a gente lembrar Muita gente também falou na oposição que a reunião do consultivo foi antecipada. Sim. Porque gente com o Fernando Calzada Rey estava viajando. Exatamente. É que neste caso ele tem um impacto menor, porque como é só um conselho, né? Como é só um parecer que não tem não consegue impedir nada. Terminou então, assim, 8-1, né? Ele perde um voto e fica ruim. Né, ficaria assim, ruim, mas ok, você tem ali um a menos. Agora, nesse caso da votação do impeachment protocolado por 57 conselheiros, você adianta para o dia 14, você basicamente inviabiliza qualquer tipo de movimento que tente tirar o Casares. Então vai ficar essa guerra política. E é algo curioso, porque é muito parecido com o que a gente viu há 10 anos. Qual é a grande diferença quando a gente viu há 10 anos com o Aidar? O Aidar foi recomendado, né, que ele aceitasse a renúncia dele, com o Leco, que na época tinha o interesse em assumir o cargo, falando, não, sai, pode sair. Hoje, o Outem fala, não, fica. Então, assim, são cenários muito parecidos. 10 anos depois, quem sofre é o São Paulo. Com certeza, o São Paulo e o torcedor tricolor. Valentim, obrigada, viu? Bom trabalho. Valeu, tamo junto. Tô de olho aqui no chat, tem mensagens de tricolores de São Paulinos muito chateados, para dizer o mínimo, né? O Matheus até brincou, mandei chat sobre o Casares e tocou até o sirene. Aí ele continuou, é o Casares tentando dar um golpe no próprio impeachment, pior presidente, enfim, tá aqui desabafando o torcedor do São Paulo. E tem uma outra pergunta aqui, o Wilker Luiz pergunta, o Marcos Antônio pode sair mesmo do São Paulo? E quem eu chamo para responder isso é ele, Bruno Braz, chegando com a gente. Braz, Flamengo quer o jogador, né? Quais são os planos do Flamengo para o Marcos Antônio nesse meio de campo tão concorrido? Será que vai dar jogo? Porque para o São Paulo ele é bem importante. Boa tarde para você. Boa tarde, Luísa. No 7 PVC, Danilo. Pois o interesse do Marcos Antônio, ele sempre esteve na lista do Flamengo, mas esse interesse, né, essa investida do Flamengo aumentou muito pela situação atual no elenco. E eu trago para vocês. O Saul, por exemplo, nos próximos dias, vai passar por uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Essa cirurgia vai ser na Espanha. Ele já está na Espanha, inclusive, para realizar esse procedimento. E ele vai ficar fora por volta ali, o tempo de recuperação ali de 2 a 3 meses. Então ele vai perder o início do Campeonato Carioca, início do Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. O De La Cruz, nesse período de férias, também passou por um procedimento. Não chegou a ser uma cirurgia, chamaram de tratamento regenerativo. Foi feito no Uruguai. Consiste, ele tirou sangue do quadril, colocou no joelho esquerdo dele, que é um joelho onde ele vem tendo problemas crônicos, né? Que o tiraram muitas vezes de muitos jogos aí nas últimas temporadas pelo Flamengo. Então, só aí de largada da temporada, o Flamengo está sem 2 meias. E aí você soma a possibilidade de saída do Alan, que coincidentemente interessa ao São Paulo, mas caso não chegue a um acordo com o São Paulo, o Flamengo não se opõe a negociar esse jogador com outro clube. É um jogador que não tem sido aproveitado pelo Felipe Luiz, sequer foi para a Copa Intercontinental agora no Catar, em dezembro. Então, o Everton Araújo é um jogador que também recebeu sondagens. O Flamengo, a princípio, conta com ele, mas como por se tratar de um jogador jovem, a depender e não ser um titular, né? A depender de uma boa proposta, o Flamengo também pode negociar esse jogador. Então, assim, o Flamengo, esse cenário atual de meio de campo do Flamengo fez com que o Flamengo aumentasse, né, voltasse mais os olhos para o Marcos Antônio, que era um jogador já bem avaliado, e o Flamengo também aproveitou a brecha do próprio interesse do Flamengo, do São Paulo, no Alan. Então, vocês querem o Alan, eu quero o Marcos Antônio, e aí? Vamos conversar sobre isso? Eu apurei que não necessariamente vai ser uma troca, são negociações paralelas, mas obviamente que o Flamengo está naquela,
se vocês já aceitarem negociar o Marcos Antônio comigo, eu facilito aí de liberar o Alan para vocês, porque nas apurações que eu tenho em relação ao Alan, as conversas continuam, mas uma fonte do Flamengo me diz, ainda falta muita coisa. Então, assim, a proposta o modelo de proposta que o Flamengo, que o São Paulo tem oferecido ao Flamengo pelo Alan de empréstimo, ainda não chegou nos moldes que o Flamengo quer. Tudo isso, se você somar tudo isso, a questão política do São Paulo e todo o pé atrás que o Flamengo tem. Não só com o caos político de São Paulo, mas qualquer clube que apresente uma situação um pouco mais problemática ou que apresente problemas financeiros. O trauma que foi causado, no caso do Thiago Maia, né, do Inter não pagar pela compra do Thiago Maia, então o Flamengo está cauteloso, o Flamengo não precisa de dinheiro para ontem, então o Flamengo consegue negociar essas coisas com calma, mas assim como o Caio Jorge, assim como o Gabriel Brazão, a situação do Marcos Antônio também é uma situação difícil com todo o dinheiro que o Flamengo tem. Ô Braz, só vou colocar o contraponto do São Paulo. O São Paulo entende, claro que está ao lado do Flamengo, que a gente está ouvindo, tem ao lado do São Paulo. O São Paulo entende que o Flamengo tem dois problemas. O Flamengo precisa se livrar do salário alto do Alan e o Flamengo quer o Marcos Antônio. E o São Paulo se diz disposto a resolver um dos dois problemas do Flamengo, que é ter o Alan. Quer pagar o salário do Alan. Que é esse. Braz, rapidinho para a gente encerrar. O ano já